Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 15 de março, dia 74. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Escolha um local confortável, de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Lembre-se de compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, parte mais importante, para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Números capítulo 22, versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada nas mãos. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou adiante e pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado, espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que o Senhor estava nesse caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com o chefe de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Amon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão:
Por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: Eis que estou diante de você, mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra de Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal. E dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Então Balaão disse a Balaque: Construa nesse lugar 7 altares, e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, o que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu ao monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse: Preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir a Arã, o rei de Moabe. Dos montes do Oriente venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois no alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, os enumerou, a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como dele. Então Balaque disse a Balaão: O que foi que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: Será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou-o consigo no campo de Zofim, no alto do monte de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: Fica aqui junto ao seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Volte para Balaque e transmita o que eu falei para você, a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: O que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel.
O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer que Jacó e de Israel? Que coisa tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: Não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Eu não tinha dito a você tudo o que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: Venha, por favor, que eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao altar do monte Peor, de onde avista o deserto. Balaão disse a Balaque: Construa nesses lugares 7 altares, prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 57. Quando chegou o tempo de Israel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: De modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntaram ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: O que virá a ser este menino? A mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos liberar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Concedemos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Salmo 58. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso.
Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Arranca, Senhor, as presas dos leãozinhos. Que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dissiparem flechas. Que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se diluiu ao passar, como aborto de mulher, que nunca vejam a luz do sol. Como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão na embrasa. Serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança. Banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade há recompensa para os justos. De fato há um Deus que julga na terra. Provérbios capítulo 11, versículo 12 e 13. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Terminamos mais uma leitura. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a toda a sua família. E até amanhã.